Coloque a mão no coração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Ó Santo e poderoso Deus, nós entramos em oração na Tua presença e a primeira coisa que nós fazemos é agradecer ao Senhor por esse dia e por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua casa, neste templo, meu Pai, nesta casa de oração, onde o Senhor tem se manifestado e vidas têm sido transformadas, pessoas têm sido moldadas, lapidadas e transformadas pelo Senhor, pela palavra, pelo Teu Espírito Santo. E eu oro, meu Deus, para que isso continue acontecendo, para que isso aconteça nesta reunião. Porém eu sei, meu Deus, para a Tua palavra frutificar, nós precisamos nos colocar diante de Ti, com o nosso coração rasgado, aberto. Nós precisamos ser aquela boa terra onde a palavra, ela cai, a semente morre para que ela possa produzir. Então, Senhor, eu peço que nesse momento, cada um que está aqui, que está pela transmissão, se coloque dessa maneira, aberto, sensível, com ouvidos atentos. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos guarde de toda e qualquer distração, roubo. Eu repreendo em nome de Jesus mentes dispersas, ouvidos seletivos e toda dureza de coração, toda insensibilidade, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. E peço, meu Deus, que o Senhor fale profundamente aos corações, que a Tua palavra, meu Deus, que está cheia de fé, possa entrar, penetrar cada coração, meu Deus, e mover cada pessoa da maneira que o Senhor espera, precisa, para nos abençoar. Sabemos que o Senhor espera o momento de ser bondoso, de mostrar a sua bondade. O Senhor, mais do que nós ansiamos por Tuas bênçãos, por Tuas promessas cumpridas. O Senhor anseia em cumprir com cada palavra, cada liberação de vitória que tem nos dado. Então, meu Deus, ajuda-nos a compreender exatamente qual é o nosso papel, nossa parte, o que nós devemos fazer, o que nós devemos mudar, a postura que nós devemos assumir, para que o Senhor possa fazer a obra grandiosa que deseja fazer em nós e através de nós. Assuma a direção desse culto, assuma, meu Pai, a direção dessa mensagem. É o Senhor quem conhece cada coração, cada necessidade. É o Senhor que tem, meu Deus, a palavra que cada um precisa ouvir. Então eu oro para que eu seja apenas um porta-voz, um instrumento, meu Deus, usado pelo Senhor. Seja conosco, que nos dê uma grande reunião. Eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos e tomo posse de um trabalho poderoso, transformador, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Provérbios 29 e 25, que diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem confia no Senhor está seguro. Se nós viermos também para Provérbios 14, 26, na versão amplificada diz assim, no reverente temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos sempre terão um lugar de refúgio.
Então, no reverente temor do Senhor, há forte confiança. Quem teme a Deus não teme a nada, mas quem não teme a Deus, teme tudo. Teme os problemas, teme a rejeição, teme a desaprovação, teme as opiniões, as críticas. E quando eu digo teme essas coisas, significa que isso pesa, influencia e determina a atitude, as escolhas, as decisões. E todas as vezes que a minha escolha, a minha decisão é tomada, é feita, com base na opinião, no sentimento, naquilo que a circunstância está dizendo, me impulsionando a fazer, o resultado vai ser negativo, o pior, né? A nossa vida tem que ser pautada, dirigida pela palavra. Uma característica nos primeiros cristãos, comum nos primeiros cristãos, era a capacidade de ser fiel até a morte. Aquele povo estava disposto a ir até as últimas consequências, mas não negar a sua fé, não negar o seu Deus. Nós já falamos, Deus falou muito conosco, ainda em 2021, que Ele está, né, à procura de pessoas íntegras, né? Chamou a atenção de Jesus, e Ele fez questão de dizer a respeito de Natanael, né? Aí está um verdadeiro israelita, ou seja, uma pessoa íntegra, sincera, né, verdadeira. O Senhor está à procura dessas pessoas. Pessoas que são totalmente dedicadas a Ele, pessoas que têm um coração inteiro. Ele está à procura porque são essas as pessoas que Ele vai elevar, né, a um nível 10 vezes superior. Então Deus vem buscando e vem trabalhando isso em nós. A única maneira de nós sermos refinados, purificados, é através das pressões, das dificuldades, dos testes. A palavra de ontem foi exatamente essa. Você está passando nos testes, porque Deus nos testa, Deus prova o nosso coração, prova a nossa fé. Ele nos experimenta, e até o último dia da nossa vida nós seremos testados, experimentados, colocados à prova. Inclusive em áreas onde já fracassamos, nas áreas que são, né, as nossas inclinações. Então, esteja certo disso, até o último dia, o Senhor vai estar te experimentando, te colocando à prova. E você tem que ter uma determinação interna de passar nos testes, revelar a cada pressão e dificuldade aquilo que o Senhor espera, um coração inteiro, uma fé inabalável, né? Um caráter forte. O Senhor quer encontrar isso no seu povo. Princípios e valores inegociáveis. Ser fiel até a morte. O Senhor espera isso do seu povo.
pague o preço que for preciso, sofra o dano, né? Sofra as consequências que tiver que sofrer, mas ser fiel até a morte. Aqui em 1 Samuel 13, a partir do 5, diz assim: os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Miquemás, a leste de Bet-Avém. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, eu gosto desse versículo mais na versão NVI, que diz que quando eles viram que estavam em aperto, em dificuldade, começaram a fugir, se esconder. Então, quando estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Tem gente que é sempre assim. Toda vez que é pressionado, que se vê em aperto, em dificuldade, né, em angústia, ele reage dessa maneira. Ao invés de ele permanecer na posição, ao invés de ele resistir firme na fé, ao invés de ele manter a sua integridade, ele se vende, ele se corrompe, ele retrocede, ele nega, ele foge. Alguns até, olha só, se escondiam em túmulos. Quando fala de túmulo, fala de um lugar onde há restos mortais. Então tem gente que prefere buscar abrigo, refúgio, esconderijo, onde há morte, do que pagar o preço de confiar em Deus, ficando aonde o Senhor mandou ele ficar, resistindo, firme em Deus, na palavra que Deus liberou. Não, busca refúgio até em coisas mortas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Então muitos fugiram, muitos bandearam para outro lado, e os que restaram estavam cheios de temor, em outra tradução, tremendo de medo. Nós só revelamos o que existe dentro de nós quando estamos em aperto, em dificuldades, sob pressão. Aqui nós vamos ver que Saul fracassou no lugar da aliança. Gilgal era o lugar da aliança. Então, no lugar onde o Senhor esperava ele honrar a aliança, né, honrar a Deus, ele, Deus honrou, ele foi incrédulo, ele duvidou. E assim fizeram todos que estavam debaixo da sua liderança, porque nós sabemos que ninguém vai estar acima, da sua cabeça, ninguém vai estar acima, dificilmente alguém vai estar acima da sua liderança. Então, o espírito que domina um líder tende a dominar os seus liderados. Por isso que toda pessoa que exerce uma posição de liderança, de influência, precisa ter muita responsabilidade, porque o que você faz, as escolhas que você toma, as decisões que você toma, quem está debaixo da sua liderança tende a seguir a mesma linha. Quando nós olhamos para uma família e vemos filhos repetindo a história de pais, que já
né, repetiram a história dos seus pais, ou seja, começou lá atrás, uma porta foi aberta pelo avô, e um espírito entrou, e aquele espírito atua na vida dos pais, atua na vida dos filhos, atua na vida dos netos. Tudo por quê? Porque uma repetição de escolhas, um padrão, né, foi estabelecido ali naquela família. Todos pensam, todos falam, todos agem da mesma forma, logo, o mesmo espírito continua tendo domínio naquele território, naquela família. É onde se vê maldições hereditárias, espíritos hereditários, porque também há escolhas hereditárias, né, decisões hereditárias, da mesma forma que um agiu, seus antepassados também agiram. Então, se há uma maldição, como diz a Bíblia, há uma causa. Maldição sem causa não pega. Então, se existe uma maldição, existe uma causa, um porquê, uma raiz. E nós temos que ir na raiz. Se eu mudo a atitude, se eu rompo com um padrão, não tem porquê, né, a história do meu pai se repetir na minha vida, mas se eu mantenho o mesmo padrão, o mesmo comportamento, eu vou viver a mesma vida, a mesma atitude. Então, como Saul foi intimidado aqui pela situação, temeu o inimigo, todos os seus soldados também temeram, se encheram de temor. Aí no 8 diz assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Vamos juntos, pessoal? Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Samuel havia dito que em 7 dias chegaria e ofereceria o holocausto. Mas deu 7 dias e Samuel não chegou. Saul não tinha autonomia para isso. Ele não era profeta. Ele havia recebido uma ordem clara: espera que quando eu chegar eu vou oferecer o sacrifício. Ele, como nós vamos ver aqui, ele mesmo justificando, né, e essa justificativa não é cabível. Muitas pessoas justificam suas ações, atitudes, escolhas, em cima do momento, das circunstâncias, né, da atitude de outras pessoas. Então você vai ver que ele quis argumentar dessa mesma forma, que forçado pelas circunstâncias, quer dizer, forçado pela... Quais circunstâncias? Os soldados, seus soldados fugindo, se dispersando, o inimigo se aproximando. Quer dizer, olha o meu contexto, olha o que eu estava vivendo, olha o meu momento. Eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava ter uma atitude. Sim, a atitude de ficar com a direção que ele havia recebido de Deus por meio do profeta. Ele devia ter ficado com a palavra de Deus dada pelo profeta: espera que quando eu chegar eu vou oferecer o sacrifício. Mas ele se deixou levar pelo momento, pelas circunstâncias. Ele quis se convencer e convencer o Samuel que era justificável a sua desobediência. E não era. Não era. Quando eu digo que me desequilibrei,
porque alguém me provocou, né, eu estou fugindo da minha responsabilidade. Quando uma pessoa diz, eu só falei assim, eu só agi assim, eu só tive essa atitude porque o fulano, né, não é que eu sou desequilibrado, é porque ele me provocou. Não é que eu sou uma pessoa que não tem equilíbrio, é que eu fui ofendido, é que me xingaram, é que me lesaram, me prejudicaram. Então, é por isso que eu tive essa atitude. Quando a pessoa pensa assim, ela está se isentando da sua responsabilidade. Quando ela deveria assumir e dizer, eu sou uma pessoa equilibrada. Porque eu não controlo a atitude dos outros, mas eu posso. E o Senhor diz que eu tenho espírito de equilíbrio, então eu posso me controlar. Eu recebi capacidade para me controlar, para me dominar. Não dominar e controlar os outros, a atitude dos outros, mas a minha atitude, as minhas emoções. De vez em quando eu pego e dou esse exemplo para algumas pessoas que querem justificar seu comportamento em cima da atitude de alguém. E eu digo, olha, se eu quiser te ofender agora, a senhora, o senhor não pode me impedir. Você não tem esse controle sobre mim. Se eu quiser, né, ter a mesma atitude que o fulano teve com a senhora, ou teve com o senhor, eu posso ter. É errado? É. Mas o que me impede? O que não me deixa ter essa atitude? Temor de Deus, conhecimento da palavra. Mas se eu quiser, né, ser injusto, trair, enganar, eu vou. Se eu quiser te ofender, eu vou te ofender. Você não pode impedir isso, mas você pode decidir não se ofender, não ser afetado pela minha atitude, pelo meu comportamento. Então eu não posso justificar as minhas más atitudes, o meu desequilíbrio em cima de alguém, da atitude errada de alguém. Enquanto eu aceitar esse argumento, essa justificativa, eu não avanço para o nível que Deus quer que eu chegue, de maturidade, onde Ele pode investir e confiar muito mais nas minhas mãos. Porque esse é o desejo de Deus. Ele está à procura de filhos maduros, pessoas de caráter forte, pessoas que possuem uma fé inabalável e princípios inegociáveis. Ele quer levantar o seu povo. Mas muitos ainda são forçados pelas circunstâncias. Ao invés, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Mas muitos que se apresentam como justo, não vivem pela fé, mas vivem por suas emoções. São almáticos, controlados pelos seus sentimentos, decidem em cima de um sentimento. Então, Saul disse, na NVI diz, ele pensou, coloca para mim na versão NVI esse versículo, a Bíblia diz que ele pensou, cuidado com seus pensamentos. Provérbios 4:23 diz que você tem que tomar cuidado com seus pensamentos, porque eles dirigem a sua vida. Então, não ouça seus pensamentos, não haja com base nos seus sentimentos, ouça a Deus, vai pela palavra. A palavra é confiável, a palavra, ela não falha. Se tem algo confiável, seguro, é a palavra de Deus, porque Deus não muda, Deus é imutável. Os homens mudam de opinião o tempo todo, né? Muda o discurso de acordo com a necessidade, né? Você vai ver, ainda o bispo Anderson estava falando sobre isso hoje pela manhã, você vai ver muitos políticos, né, que defenderam veementemente o uso da máscara e tantas coisas, agora com narrativas diferentes, com discurso diferente. Por quê? Porque agora, né, precisa de popularidade, precisa de voto, precisa, né, de aprovação. Então agora vamos mudar o discurso.
Nós não podemos ser assim. Deus não é assim. Deus é um Deus, o sim, sim, não, não. Então, o não de Deus há 10, 20, 30, 100, 1000 anos atrás continua sendo não. Se ele disse não para uma coisa, é não. E o sim de Deus continua sendo sim. Ele não muda. Sua palavra não muda. Né? Há, nos dias de hoje, teólogos querendo até atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia não precisa. Essas pessoas já foram vencidas pela cultura. E na necessidade de aprovação, na necessidade de agradar, de aprovação, né? Ao invés de impactar, vão sofrendo o impacto da cultura. Dessa cultura hedonista, onde o homem está no centro, a vontade, o desejo, os impulsos, o que eu quero, o ego, sai na frente. E a cultura do céu, a cultura que Jesus veio para estabelecer, é totalmente diferente. O padrão de Jesus, que deve ser o nosso padrão, é totalmente diferente. Então, olha, pensei, ele disse, né? Pensei, na versão NA diz, ele disse. Então, quer dizer, ele disse consigo mesmo, ele pensou. Agora, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas e oferecer o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto. Eis que chegou Samuel. Então aquilo foi um teste. Deus estava testando a sua fé, testando a sua confiança. Ele propositalmente atrasou, não chegou exatamente no prazo estabelecido para ver como ele reagiria, né? O que iria comandar a vida dele. A palavra, a direção, a ordem clara, recebida de Deus, ou se o momento, a pressão, as circunstâncias. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Abismado, né? Indignado. O que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Vamos juntos? Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então esse tem sido o comportamento de muita gente, a tragédia de muitas pessoas. Porque aqui, o destino de Saul foi alterado. Ele foi levantado para um propósito. Ele foi o primeiro rei levantado por Deus, primeiro rei de Israel. Deus queria usá-lo como referência para todos os demais que viessem. Então Deus tinha planos altos. Deus queria fazer, sem dúvida, do Saul o maior rei de Israel de todos os tempos. Um exemplo para todos os demais. Só que aqui ele estragou tudo. Ele alterou o seu destino. O Samuel disse a Saul, então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado. Isso quer dizer que nunca faltaria um descendente dele no trono. Nunca. Ou seja, ele teve a oportunidade de beneficiar todos os seus descendentes.
Que nós não podemos esquecer disso. Nossas escolhas, nossas decisões não afetam só a nossa vida. Não afetam a vida de quem está à nossa volta, afeta as próximas gerações. E nós não podemos ser como Ezequias, que foi, muito bom para a nação, fez um excelente trabalho para a nação de Israel, mas revelou uma indiferença terrível com a próxima geração. E ficou nítido isso quando Manassés, seu filho, assumiu o trono no seu lugar. Foi um dos piores, se não o pior rei de Israel. O pior. Porque as palavras do Ezequias foram as seguintes, diante de uma sentença, ele disse, isso não vai acontecer comigo enquanto eu estiver vivo. Boa essa palavra, boa essa sentença. Todas essas desgraças não acontecerão na minha vida enquanto eu estiver vivo. Ou seja, a minha descendência sofrerá, foi mais ou menos assim. Então, que se dane, não estou nem aí. Não estou nem aí. Ele não se importava. E nós não podemos ser assim. Porque o propósito da nossa vida é servir a Deus, servir aos propósitos de Deus em nossa geração e seguir vivendo eternamente. Eu estou aqui para um propósito, para servir a Deus e a minha geração, impactar a minha geração, preparar a próxima geração. O trabalho do Abraão era esse, ensinar os seus filhos, educá-los, prepará-los. Esse foi a grande missão do Abraão, preparar as próximas gerações. E você vê ele já velho, em idade avançada, você vê ele tendo ali todo o cuidado para que Isaac não se perdesse, não saísse do propósito. Naquela passagem que ele manda o servo buscar uma esposa para o seu filho Isaac, tendo ali todo aquela cautela, aquele critério. Olha, não pega uma mulher daqui, vá até a minha terra, mas não leve meu filho para lá. Você vê um cuidado do Abraão, porque ele sabia que todas as promessas, todo o propósito de Deus poderia se perder se Isaac, se o seu filho fizesse uma escolha errada, se casasse com a pessoa errada. Então você vê ele já velho, em idade avançada, mas ali focado, dando todas as condições para que os planos de Deus na vida dele, na vida dos seus descendentes fossem cumpridos. E Deus espera que vivamos dessa forma. Deus espera que vivamos dessa maneira, servindo a Ele e a nossa geração. A atitude do Saul estragou sua vida, atingiu seus descendentes. Ele teria sido confirmado para sempre sobre o reinado de Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Vamos repetir isso? Você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Mais uma vez, você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Quando o Senhor disse para Josué, Ele disse 7 vezes, seja forte, corajoso, seja forte, corajoso, seja forte, corajoso. Não foi para vencer batalhas e se tornar um grande líder, mas para guardar a palavra. Ele precisava ser forte e corajoso para guardar a palavra.
para meditar na palavra de noite, não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque isso garantiria a ele vitórias, sucesso, prosperidade, vitórias. Isso sim faria dele um grande líder. A capacidade de guardar a palavra, obedecer a palavra, seguir à risca as direções dadas por Deus a ele. Não vou ler, mas está em Josué 1. O Senhor insistiu com ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. E não era para enfrentar os inimigos, os exércitos, os povos que ele ia enfrentar. Era para guardar a palavra, não abrir mão dela, não se esquecer dela. O Senhor espera que nós sejamos capazes de reconhecê-lo nas Escrituras. Tem gente que quando vive um momento difícil, age exatamente como o povo agiu aqui, ó. Até se esquece que o seu Deus é o Deus soberano, é o Senhor dos exércitos. Tem gente que quando vive uma pressão, age como se não soubesse quem é Deus. Como se nunca tivesse vivido experiências com Deus. Ele se esquece que Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. E reage de uma forma lamentável, negando a sua fé, agindo de forma incrédula, covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de força, de fortaleza, de poder. Deus nos fez fortes. Deus nos criou sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que o Senhor é uma rocha eterna. Rocha fala de algo estável. E o Salmo, acho que 121 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não se abalam. Lá em Efésios 6, diz, depois de terem feito tudo, permaneçam firmes, inabaláveis. O Senhor manda você se fortalecer no Senhor, e depois de você ter feito tudo, permaneça inabalável. Inabalável. O diabo quer você intimidado, porque intimidado você perde força, perde autoridade. Quando Saul recebeu aquela ameaça da Jezabel, aquilo entrou, aquilo intimidou, e algo tão pequeno, perto do que ele já havia enfrentado, fez ele fugir. O homem que há minutos atrás estava enfrentando sozinho os 850 profetas do diabo. Um homem que não temia nada, não fugia dos enfrentamentos. Quando aquela ameaça entrou, aquilo mexeu com ele, aquilo fez ele fugir para o deserto, pedir a morte, desejar a morte, para mostrar que, assim, você não pode ceder à intimidação. Você não pode ceder. Você perde autoridade, você perde força. Você acaba se entregando por muito menos. Você acaba se curvando diante de situações pequenas, porque o que ele estava enfrentando agora, aquela ameaça, era muito pequeno perto do que ele já tinha enfrentado. Mas muitas pessoas agem dessa forma. Ela tem experiência, ela já viveu coisas grandiosas, ela já viu o poder de Deus. É como o povo de Israel também. Depois de todos os sinais e maravilhas que viu no Egito, não cabia aquela atitude covarde, negativa, incrédula,
que tiveram diante do Mar Vermelho. Aquele povo viu a mão de Deus, a potente mão de Deus, né? Lutando, pesando sobre o Egito, né? Mas poupando eles. As pragas devastaram o Egito, mas não atingia a região onde eles moravam. Então eles viram a diferença, eles viram que o homem mais poderoso da terra, o faraó, não pôde resistir ao Deus deles. Então eles tinham do lado deles o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Não cabia aquela atitude incrédula, negativa, né, que tiveram ali. E agora, Moisés, nos trouxe aqui para morrer, né? Antes, né, tivéssemos ficado no Egito, porque lá tinha túmulo pelo menos. Agora nossos corpos vão ficar espalhados aqui. Não cabia. Mas é isso, quando a pessoa se depara com um problema, se vê, né, em dificuldade, em aperto, angustiada, alguns parece que sofrem uma amnésia, ele se esquece de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus já operou na sua vida. E o salmista disse: eu não me esquecerei. Você não pode esquecer de nenhum dos feitos do Senhor. Você não pode se esquecer de todas as maravilhas que Deus já fez na sua vida, livramentos que você já viveu. Inclusive foi trazendo à memória, né, os desafios anteriores, vencidos, superados, que Davi também se encorajou para enfrentar o Golias. Estava vivo dentro dele. Eu venci o urso, eu venci o leão, Deus foi comigo. Deus que foi comigo nessas situações, vai ser comigo agora também. Então essa tem que ser a sua atitude na hora do aperto, na hora da dificuldade. Recorrer, trazer memória. Como disse o profeta, quero trazer memória da esperança. Lembra das ocasiões em que você também, né, pensou que não havia saída, pensou, né, que aquilo nunca ia ter fim, e aquilo teve fim, aquilo mudou. O mesmo Deus que operou lá, vai operar agora. O mesmo Deus que foi com você em outras situações, vai ser com você agora. Deus já tinha agido na vida do Saul. No capítulo 11, você vai ver o Espírito de Deus se apoderando do Saul e ele avançando contra o amonita Naás, impondo uma derrota, né, grande, aquele inimigo abusado que queria, né, como acordo, arrancar o olho direito do povo de Jabes. E ele, quando soube disso, né, o Espírito se apoderou dele e ele avançou contra o amonita e venceu. Então, e é interessante que naquela ocasião, ele não quis saber quem estava com ele, né? Ele já sabe, quando a pessoa recebe uma notícia, ele já se levanta, né, e contra-ataca e se impõe diante da situação. Ele não quis saber se tinha gente, né, o suficiente para enfrentar o amonita. Ele não pensou, ele agiu, ele enfrentou. Aqui você vê que à medida que os soldados iam se dispersando, o medo ia tomando conta, como se a vitória dele dependesse da quantidade de soldados, como se o fator determinante fosse, né, o seu exército, e nunca foi. O que determina a nossa vitória não é o que nós temos, não é o que nós podemos fazer, é o que Deus pode fazer. Quem determina a nossa vitória é Deus. Então, muitos se acovardam, recuam, desistem, tomam direções erradas, né? Mudam de lado, porque não estão alicerçados, agarrados, firmados na palavra. O Samuel chamou a atitude do Saul de loucura.
você cometeu uma loucura. É uma loucura todas as vezes que você se deixa levar pelo que os seus olhos naturais estão vendo, pelo que você está sentindo. É uma loucura quando você é forçado pelas circunstâncias. Você altera o seu destino, você se priva de coisas que o Senhor já determinou para a sua vida. Então Deus quer um povo forte, um povo que aguenta pressão, um povo que aconteça o que acontecer, não vai abrir mão da sua confiança, não vai abrir mão da sua palavra, vai agir com base na direção que recebeu do Senhor, vai ficar com aquilo que o Senhor disse. Todas as pessoas que tiveram, essa firmeza, essa capacidade de pagar o preço e ficar com Deus, ficar com a palavra, puderam ver o agir de Deus, o socorro do Senhor. Eu poderia listar aqui, dar N exemplos. Deus disse para Isaac: fica aqui, Isaac, eu vou te abençoar. Ele ficou num lugar que, pensando de forma natural, era uma loucura. Ele plantou numa terra que os habitantes da terra não estavam tendo resultado. Então, ele não tinha nenhuma garantia de sucesso, senão a palavra do Senhor: fica que eu vou te abençoar. Ele ficou. A Noemi não quis ficar em Belém quando a crise chegou, e sem consultar a Deus, foi para Moabe. Sem uma palavra de Deus, fugiu. Buscou a facilidade, buscou aparentemente lugar mais fácil para viver. Os que ficaram em Belém, e Belém significa casa do pão, estava faltando ali o pão no momento, mas não faltava Deus naquele lugar. Deus estava ali. E os que resistiram, os que permaneceram, 10 anos depois, já estavam vivendo outro tempo, a crise já tinha passado. 10 anos depois, a Noemi volta como indigente, sem nada nas mãos, de mãos vazias, e encontra o povo da resistência, o povo resiliente, vivendo outra realidade. O povo que decidiu pagar o preço: eu vou ficar, eu vou confiar em Deus. Já estava vivendo outro tempo. Então, ser fiel até a morte, fica com a palavra, decida com base na palavra. O Saul perdeu o seu lugar, porque não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Saul estragou sua vida, e prejudicou sua descendência, porque não guardou, não foi forte, não foi corajoso bastante, para ficar com aquilo que o Senhor disse a ele. Temeu as circunstâncias, ouviu a voz das circunstâncias que pressionava: você tem que fazer alguma coisa, porque é assim que a gente se sente, quando você vai se sentindo acuado, quando você não vê saída, preciso fazer alguma coisa, preciso tomar uma decisão, e muitas vezes a decisão que você tem que tomar é essa: eu vou confiar, eu vou esperar por Deus, eu vou olhar, como disse Josafá, eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Quando ele não sabia o que fazer, na verdade ele sabia, porque ele fez a coisa certa, ele olhou para Deus. Ele lançou toda a sua confiança, a sua ansiedade, a sua preocupação em Deus. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos em Ti. Eu não tenho força contra essa situação. Eu não tinha o que fazer de forma humana, de forma natural, mas espiritualmente ele tinha o que fazer. Ele podia se concentrar em Deus e não no problema, e foi o que ele fez. Ele podia jejuar, ele podia orar, ele podia buscar a Deus, e foi o que ele fez. Botou não somente jejuou e orou, botou o povo para jejuar, o povo para orar,
até os bebês, até os de colo, entraram nesse propósito. Então, quando você não tem o que fazer, não sabe o que fazer, há uma coisa a ser feita. Olhe para o alto, olhe para o Senhor, se concentre em Deus. Não tira o seu olhar de Deus. Todas as pessoas, Pedro, quando tirou o foco de Jesus e começou a olhar para o vento, afundou. Todas as pessoas que olham para o Abraão, quando começou a se envolver com as circunstâncias, começou a definir a vida dele por aquele momento, por aquilo que ele estava vendo. E disse para Deus, né, meu servo vai ser meu herdeiro. Esse vai ser o meu fim. Né, eu tenho uma palavra, o Senhor me prometeu algo, mas pelo que eu estou vendo, né, pelas minhas circunstâncias, esse vai ser o meu resultado final. O meu servo vai herdar tudo que eu tenho, porque até agora tu não me deste filho algum. Então, pelo que eu estou vendo, eu nadei e vou morrer na praia, porque olha a minha idade, olha a idade da Sara. Sara já não é mais estéril apenas, ela é velha, ela está avançada em idade. Eu também, né, já envelheci, já também não tenho, né, condições. Que a Bíblia fala que Abraão estava sem vitalidade, quando contava com quase 100 anos de idade. Então, olhando para as suas circunstâncias, ele começou a se entregar, sofreu uma derrota interna. Uma derrota interna. E o diabo sabe que se ele te derrota na mente, ele te derrota na vida. Se ele te convence de uma mentira, da sua mentira, né, acabou, não tem jeito, não há o que fazer, está perdido, está definido, ele te controla. Ele comanda, ele assume o comando da sua vida. Então não ouça sua mente, sua alma, suas emoções, não ouça a voz das circunstâncias. As circunstâncias gritaram para o Saul: toma alguma decisão, toma alguma providência, faça algo. Já que ninguém faz, né, já que Samuel não chegou, vá lá e ofereça sacrifício. E ele foi e fez. Mas não era isso que Deus esperava dele. Não era a atitude que o Senhor esperava dele. O Samuel chegou e disse: você cometeu uma loucura, o Senhor queria que você guardasse o que Ele te ordenou. E assim, é chocante isso aqui, ó. Chocante. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Um pouquinho mais que ele resistisse. Um pouquinho mais que ele esperasse. Muitas vezes, muitas pessoas são roubadas assim. Colocam tudo a perder quando estão bem próximo, bem perto de viver seu milagre. Sofrem uma pressão maior. Deus permite situações, ela é experimentada, e infelizmente, muitos são reprovados. Ele está perto de viver. Eu tenho comigo que Abraão e Sara estavam bem perto já de ter o Isaac. Bem perto, porque no 15, você vê Deus, né, reafirmando ali, animando Abraão. Não, Abraão, não vai ser assim. Não é o teu herdeiro não, é um filho gerado por você mesmo. Ó, olha para o céu, conta as estrelas. Eu vou cumprir, grande vai ser a sua recompensa. Aí ele se animou. Ele já estava perto de viver. No capítulo 16, a Sara, impaciente, cansada de esperar, vira para ele e diz: ó, quer saber, já que Deus me impediu de ter filhos, vamos formar família por meio da serva. Pega a minha serva, deita-se com ela e vamos fazer o nosso modo. Aquela precipitação custou mais 13, 14 anos de espera. Somente ali eles se precipitaram. Ismael nasceu quando ele tinha 86 anos de idade. Deus volta a falar com Abraão quando ele já tem 99 anos. Então 13 anos de silêncio.
Aí Deus vem e fala com ele, né? Troca os nomes dele e da Sara. Eles passam um ano profetizando, né? Abraão, pai de multidões, Sara, mãe de nações. 14 anos depois que Ismael nasceu, nasce o Isaac. Mas no lugar de Ismael, o Ismael não era para ter existido. O Ismael não era plano de Deus. O Ismael nunca foi bênção. Entendeu? Só que aquela precipitação custou mais 14 anos até chegar o Isaac. 14 anos. E olha só como você tem que tomar cuidado, porque as emoções cegam. A insatisfação cega. Rouba o teu raciocínio. Você vê que a Sara não pensou, e o Abraão também não. Porque a própria expressão da Sara, ela diz assim, já que o Senhor me impediu, quer dizer, se o Senhor me impediu, se o Senhor não está deixando eu gerar, adianta eu fazer alguma coisa? Não adianta. Então se Ele, né, se colocou como obstáculo no meu caminho, não adianta eu querer atravessar. Eu tenho que entender o que Ele quer de mim aqui, onde eu estou. Não adianta eu querer passar por cima. Mas olha só, já que o Senhor me impediu de ter filhos, vamos formar uma família por meio da serva, pega a minha serva, deita-se com ela. Talvez, ela diz, talvez consigamos formar família dessa maneira. Quer dizer, o talvez revela dúvida, incerteza, ela não estava segura. Ela não estava segura daquela decisão, mas seguiu mesmo assim. Ela não estava em paz com aquela decisão, mas seguiu mesmo assim. Ela não passou nenhuma segurança para Abraão. E o Abraão também passivamente abraçou a ideia dela. Isso custou caro. Isso adiou a obra que Deus tinha na vida deles. Não adie os planos de Deus, não adie o que Deus tem com você. Lembre-se daquela palavra de Hebreus, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não se atrasará. Deus sabe. Na verdade, o Samuel não se atrasou, ele chegou na hora que tinha que chegar. Ele chegou na hora que tinha que chegar. Deus sempre age na hora que tem que agir. Ele sempre chega na hora certa. Então, se algo ainda não foi mudado, definido, entenda o que Deus está trabalhando em você, entenda o que Deus está requerendo de você e dê a Deus. Ele está esperando uma atitude, um rompimento, uma mudança, uma entrega, ou simplesmente que você permaneça onde você está, no lugar que você, né, está, Ele está e quer que você fique também. Você só está exigindo que você continue esperando por Ele. Continue esperando, não se precipite. Não se precipite, não cometa uma loucura. Não solte a palavra. Guarde a palavra. Não passe por cima da palavra. Fica com a palavra de Deus. Amém, gente? Em nome de Jesus. A pressão sempre revela o que está dentro de nós. Como o bispo Fernando disse ontem, se nós espremermos uma laranja, vai sair, né, laranja, o suco da laranja. Espremer um limão, vai sair suco de limão. Se espremer o justo, vai sair justiça. Se espremer, né, um homem de fé, uma mulher de fé, vai sair atitude de fé. Mas se espremer o incrédulo, o covarde, vai sair o que dele? Vai sair incredulidade, covardia. Então, quando você é espremido, você revela quem você é. Quando você é pressionado, você revela o que existe realmente dentro de você. Por isso que a pressão é necessária, que os testes são necessários. É aí que Deus vê quem é quem. São nesses momentos que você revela a sua fé, revela que tipo de fé, de amor, de fidelidade, de devoção é a sua.
pelos testes que você tem passado, pelas circunstâncias que você tem vivido, que tem saído de você. O que é que Deus tem enxergado em você? O que é que Deus tem visto em você, através das suas reações, das suas atitudes? Ele tem encontrado fé, ele tem encontrado fidelidade, integridade, ele tem encontrado uma pessoa de caráter forte, que está disposto a ir para a fornalha, a ir para a cova, mas não vai se curvar, não vai se dobrar, não vai ceder à pressão. Ele tem encontrado alguém forte, resiliente, ou alguém como Saul, que é forçado mesmo pelas circunstâncias, que não tem nenhum controle, nenhum domínio sobre si mesmo, sobre suas emoções. Então, essa palavra, eu creio que vem para nos fazer pensar e responde muitas perguntas. Como eu posso esperar que Deus age na minha vida, se as minhas ações não são pautadas pela sua palavra? Eu quero que Deus age na minha vida, mas eu não estou agindo em conformidade com a palavra dEle, com a ordem que Ele me deu, com a direção que Ele me deu. As circunstâncias me controlam. Minhas emoções comandam a minha vida. Como posso esperar que Ele cumpra a sua palavra, as suas promessas, se a sua palavra não pesa na minha vida, não tem peso na minha vida? Porque não adianta eu dizer que eu creio na palavra se eu não obedeço. Não adianta eu dizer que eu acredito na palavra se não é ela que dirige, que determina as minhas atitudes. Então, creia na palavra, fique com a palavra. Seja forte e corajoso para guardar a palavra. Cada dia que passa, você vai precisar de mais. Lembra que Deus, derramou sobre nós, e quem creu, recebeu, tomou posse do batismo de coragem. Nós precisamos desse batismo de coragem, porque à medida que nos aproximarmos do fim, vamos precisar cada vez mais de coragem, de ousadia, dessa força para não nos curvarmos, não cedermos às pressões. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Domingo nós falamos que Deus nos quer crescendo, que amadurecer é vital para a nossa permanência em vitória, aqui eternamente. Deus quer um povo maduro. E a maturidade é vista quando a estabilidade, a consistência, a continuismo. Você encontra uma pessoa madura quando você encontra uma pessoa estável, uma pessoa convicta. Quem é uma pessoa madura? Uma pessoa convicta. Uma pessoa convicta, ninguém faz a cabeça dele, ninguém faz a cabeça dela. Ela não é levada de um lado para o outro. Os melhores argumentos não convencem ela, porque ela tem convicção. Circunstâncias não movem ela, necessidade não move ela, problemas não movem ela. Deus quer um povo convicto. Deus quer um povo disposto, não só viver por Cristo, por Ele, mas se necessário morrer por Ele. Deus vem nos conscientizando através da sua palavra o porquê da nossa existência, para o que fomos feitos, para que fomos chamados.
Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para um propósito. Deus te quer crescendo. Crescendo para chegar aonde? A estatura do varão perfeito, que é Cristo. Paulo disse: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. E essa expressão prossigo, no original quer dizer avançar energicamente apesar das dificuldades. Deus quer avançando de forma enérgica. Apesar das dificuldades, Deus quer avançando de forma enérgica para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Deus nos quer cada vez mais parecidos com Ele. E você não vê Jesus em nenhum momento titubear, duvidar, fraquejar, ceder, se intimidar. Você não vê Jesus trilhando o caminho da facilidade. Você não vê Jesus fugindo dos enfrentamentos. Você não vê Jesus sendo afetado pelas circunstâncias, pelas críticas, pela rejeição. Nós precisamos amadurecer, crescer. Quem assistiu aqueles filmes que a bispa sugeriu no domingo, pode ver que nós não sabemos o que é pressão ainda. Nós não sabemos o que é pressão, o que é dificuldade. Quem assistiu aqueles filmes, eu acredito que você teve a mesma sensação que eu tive. A sensação de que você não sabe o que é missão ainda. Você não sabe o que é missão, o que é viver para Deus. Quando eu vi aquela mulher relatando, né, que quando chegou, acho que na Somália, para cumprir lá com a sua missão, já chegou na casa, não tinha luz, geladeira não pegava, e a pessoa ali, né, tirando essas coisas que às vezes pesa, que às vezes é motivo de reclamação, para desânimo muitas vezes. Quantas vezes pessoas estão fraquejando e desanimando por coisas tão pequenas, tão banais, tão banais. Vamos, em nome de Jesus, nós precisamos crescer, amadurecer. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Deus nos quer como crianças na malícia, mas não na atitude, não no comportamento. Deus não quer um povo desanimado, abatido toda vez que enfrenta uma dificuldade, um desconforto, uma decepção. Deus não quer um povo pensando e falando em parar, desistir quando algo dá errado. Não. Deus quer um povo vivendo para algo maior. Um povo vivendo para algo maior.
em nome de Jesus. Saul ficou com medo de ficar sozinho. Saul teve medo dos inimigos. Saul teve medo da morte. Um crente de verdade, um crente não pode ter medo da morte. Por que muitos negam a fé? Porque ainda amam demais a sua própria vida, amam mais a própria vida do que a Cristo, a missão. Sim, Deus quer que você se ame, cuide de você. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, né? Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem busca salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder por minha causa, esse vai salvá-la. Tem muita gente ainda tentando salvar a sua vida. Tem muita gente que ainda se importa muito com o que sente, com o que quer, com o que deseja. Queira muito, deseje muito, mas não queira algo mais do que Deus, do que agradar a Deus. Você não pode se abater e se frustrar se um sonho seu não for realizado. Seu maior sonho, seu maior desejo tem que ser agradar o Senhor, ser salvo, ter o seu nome no livro da vida, cumprir com a sua missão. Esse tem que ser o seu maior desejo. Já não cabe mais essa infantilidade que nós vemos em muitos cristãos. Eu fiz o propósito e tal coisa não aconteceu. Eu perseverei os 7 domingos, eu fiz os 7 jejuns, eu esperava que tal situação se resolvesse, tal situação mudasse, e ainda não resolveu, não mudou. Então eu desanimei, então eu acabei desanimando. Você é um fraco, você é um imaturo. Você precisa crescer e estar em Deus pelas razões certas, pelos motivos certos. Esse tipo de gente, Deus está falando, esse tipo de gente não vai aguentar, não vai resistir, não vai mesmo. Corrija suas intenções, corrija suas motivações, busca a Deus pelo motivo certo. Vamos para um nível mais profundo. Deus quer que cresçamos, e você mostra que está crescendo quando você não é mais forçado pelas circunstâncias, quando você é capaz de se alegrar mesmo quando a figueira não floresce, mesmo quando os campos não produzem mantimento. Você mostra que é uma pessoa madura quando encontra sua satisfação em Deus, seu prazer em Cristo, na lei do Senhor. Você sabe que encontrou um crente maduro quando o prazer dele está em Deus e não no que Deus pode fazer. Senhor Jesus, eu oro pedindo essa maturidade, esse crescimento. Nós estamos cada vez mais perto do fim. O mundo está mudando, o mundo já mudou, e para o mundo não há melhora. O Senhor nos quer preparados, alicerçados na palavra. Senhor, eu oro para que cada um aqui receba esse batismo de coragem, essa força, essa coragem para guardar a Tua palavra, para guardar a Tua palavra, para ficar com a Tua palavra, essa maturidade para reconhecê-lo nas Escrituras, porque tem gente que só te reconhece em meio à bonança, só te reconhece em meio aos eventos sobrenaturais, e nós precisamos reconhecê-lo.
na palavra, nós precisamos crer que o Senhor está conosco, ainda que não sintamos a sua presença, porque o Senhor disse que estaria conosco para sempre. Não disse que sentiríamos sempre a tua presença, mas disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, meu Deus, leva o teu povo para o nível mais alto. Ajuda cada um que está aqui, Senhor, crescer, amadurecer, colocar numa condição que permite o Senhor levá-la além, que permite o Senhor usá-la para mais. O Senhor tem coisas grandes para confiar nas nossas mãos, mas enquanto formos sentimentais, emocionais, enquanto formos pessoas sensíveis, facilmente afetadas, movidas, sem convicção, sem nenhuma certeza, enquanto nosso alicerce for frágil, não há como o Senhor cumprir em nós os teus planos. Então fortalece a igreja, Senhor, fortalece-nos, em nome de Jesus. Ajuda-nos, eu peço a Ti, meu Pai, ajuda-nos a amadurecer, ajuda-nos, meu Deus, fortalece o nosso caráter, entalhe em cada um aqui o caráter do Senhor, que cada pessoa possua pela fé a mente do Senhor, a mente de Cristo, que ela saia daqui, Senhor, pensando como o Senhor, para que possa agir como o Senhor, se comportar como o Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo com maturidade, e eu repreendo, Senhor, o espírito da infantilidade, o espírito da incredulidade, da fraqueza, da instabilidade. Eu repreendo das nossas vidas essa imaturidade espiritual, emocional. Muitos, meu Deus, têm sido roubados e têm alterado o seu destino por conta de ser uma pessoa instável, volúvel, imatura, dependente de aprovação de homens, dependente de circunstâncias. E eu repreendo essa imaturidade e peço que o Senhor nos levante como filhos maduros, meu Deus, como verdadeiras rochas, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes, são inabaláveis. Fortalece, meu Deus, que saia daqui um povo que tem, meu Deus, rosto de leão, porque os valentes de Davi tinham rostos de leão, um olhar intimidador, não se intimidavam, ao contrário, impunham respeito, intimidavam. É isso que o Senhor espera do seu povo, um povo que não se intimida, um povo que intimida, um povo que não baixa o olhar, um povo que não desanima, um povo que não fraqueja, um povo que não retrocede, mas um povo que avança, um povo, meu Deus, que segue, que prossegue o seu caminho de força em força, até que se apresente a Ti. Em nome de Jesus, eu declaro que vai sair daqui esse povo forte, inabalável, um povo resiliente, que a cada pressão vai revelar fé, integridade, fidelidade, verdade, sinceridade, honestidade, que a cada teste, cada pressão, cada dificuldade, toda vez que foi espremido, meu Deus, vai revelar um caráter forte. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por essa mensagem. Eu sei que essa palavra, essa semente caiu em boa terra, e que
o coração de cada um absorveu. E absorvendo vai frutificar, vai produzir frutos. Eu creio que nós saímos aqui melhores, com outra cabeça, outra visão, outro espírito, outra postura na vida, com decisões tomadas. Eu acredito nisso. Eu acredito, meu Deus, que a visão mudou, o olhar para a vida, para as circunstâncias mudaram. Eu acredito, meu Deus, que nós saímos desse lugar bem melhores do que entramos. Muito obrigado por tudo. Nós chamamos. Amém.